No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a médica veterinária Laís Abreu, mestre e doutoranda em reprodução animal pela USP, a Universidade de São Paulo. Ela publicou recentemente um artigo no site da Scott Consultoria falando sobre o uso de biotecnologias reprodutivas para aumentar a eficiência na pecuária de cria. Laís, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Eu já começo te perguntando quais são essas biotecnologias, e como elas são aplicadas aí na prática. Olá, pessoal. Bom, obrigada pelo convite, estendo meus cumprimentos ao pessoal do campo. E essas biotecnologias, elas já estão amplamente difundidas, Então, no artigo, nós construímos uma linha do tempo para falar um pouco sobre essas biotecnologias e como o produtor pode implementar isso nas práticas, na rotina dentro da propriedade. E, basicamente, as de maior uso são a inseminação artificial em tempo fixo, que nós chamamos de ATF, e a transferência de embriões, que ela pode também ser feita em tempo fixo e também chamada de TETF. Então, nesse momento, a gente foca na inseminação artificial em tempo fixo, que é feita em maior quantidade. Nós trabalhamos com um número grande de animais no rebanho de corte aqui no Brasil. Então, essa técnica é bastante utilizada no rebanho de corte e boa parte, mais de 90%, é feito por essa técnica que nós chamamos de em tempo fixo. Então, para trazer um pouco mais de clareza nessas biotecnologias, são basicamente protocolos que são aplicados dentro da rotina reprodutiva da fazenda. Então, geralmente, nós montamos isso junto ao profissional que assessora essa propriedade, uma estação reprodutiva, nós chamamos de estação de monta, e nós estabelecemos esses programas reprodutivos conforme os objetivos e a demanda da propriedade. Então, nós podemos fazer 1, 2, 3 IATFs, e simplesmente consiste, falando um pouco mais da inseminação, em colocar um sêmen de alta qualidade, nós chamamos de touro de alta fertilidade, nas fêmeas do rebanho, de forma a melhorar geneticamente com um valor mais agregado, um valor agregado a esses animais, e obter produtos com maior desempenho. Então, a gente tem vários dados bastante consolidados que mostram o ganho de peso adicional, principalmente essa estratégia de encurtar a estação. Nós temos bezerros nascendo num período mais favorável ao desenvolvimento dele, que nós chamamos de o bezerro do cedo. Então, independente da área que essa fazenda se encontra, do sistema de produção, se é cria, se é recria, se é recria engorda, a ATF ela pode assistir um animal que vai ter um melhor desempenho nessas etapas. Então, óbvio que é um fator multifatorial, então eu preciso de uma nutrição adequada, de uma escolha de sêmen adequado, mas tudo começa ali na cria, Então, escolher a melhor estratégia, que faz parte dessas biotecnologias, no caso a gente está explorando mais a IATF, que foi o que nós também exploramos no artigo, e vamos discutir um pouco mais futuramente sobre outras ferramentas, mas é basicamente essa janela que essa ferramenta nos proporciona, então de melhorar o rebanho através da inseminação artificial. Perfeito. E essa estratégia ela pode ser aplicada para qualquer vaca de cria ou é preciso analisar caso a caso? Então, de forma geral, nós temos programas que atendem a diferentes categorias dentro da propriedade. Então, a gente pode sim personalizar isso, dependendo do objetivo, da demanda, mas já existem protocolos que nos facilitam um pouco mais. Então, o que eu quero dizer? Então, hoje a gente tem protocolos muito indicados para vacas de corte, vacas de leite, para novilhas de corte, novilhas de leite. Então, depende muito do que eu tenho na propriedade primeiro, qual que é o meu sistema, qual que é a aptidão e qual que é o objetivo. O sistema de cria, eu trabalho com animais zebu, animais taurinos, eu preciso desmamar um bezerro menor, preciso que tenha um peso de nascimento menor, o desmame a gente sempre espera que tenha um peso de desmame muito maior, superior à genética dos pais. Então, basicamente, eu tenho diferentes tipos de protocolo que atendem essas demandas. Eu posso personalizar isso conforme a propriedade, mas, de forma geral, a gente pode seguir essas recomendações que já foram muito bem estudadas e estabelecidas. Então, uma vaca solteira, uma vaca parida, eu tenho esses protocolos já bem determinados. Então, só para deixar um pouco mais claro, quando eu falo em personalizar, seria talvez colocar uma dose de um outro medicamento que talvez supra uma certa necessidade daquela propriedade, ou aquele perfil de animais se encaixa muito bem em um protocolo um pouco menor. Então, assim, eu tenho essas diferenças, mas isso tudo é estudado previamente à estação de monta. A gente entende o perfil da fazenda, a situação daquela fazenda, a gente vai se adequar àquela realidade, mas focando em um objetivo em comum e colocando essas ferramentas como forma de chegar nesse objetivo que nós temos. Mas a gente tem caminhos que abordam, que a gente pode incluir esses animais. Então, um exemplo de talvez, quando o animal não entraria, que essa pergunta seria para toda vaca.
Então, seria aquele animal que não está em uma condição nutricional adequada, né, dificilmente ele vai responder bem o protocolo. Então, talvez, né, considerar um certo tratamento, que esse animal possa ganhar um score de condição corporal para que ele possa responder, né, a ferramenta. Né? A IATF, a inseminação, ela não é algo que responde por si só. Ela, como eu comentei na pergunta anterior, ela é multifatorial, então ela depende de uma série de conjuntos, mas a fazenda também é multifatorial, né? Então a gente sempre está trabalhando em conjunto com vários outros processos, mas que agregados eles funcionam e dão aquele resultado que a gente precisa, né? Que é um bezerro de qualidade, né? Um rebanho, né, com maior valor agregado, né? Dependente do sistema de produção que eu tenho, como a gente comentou também. Perfeito, Laís. E uma vaca no início da estação de monta que apresenta baixa taxa de prenhez por inseminação pode prejudicar diretamente a lucratividade da propriedade? Como que o pecuarista que está nos assistindo pode evitar isso? Bom, essa é uma pergunta importante também, porque quando a gente monta o programa, né, a gente tem toda uma preocupação, né? Óbvio que com o sistema, com o bem-estar, né? Como a gente gosta bastante de comentar isso na universidade, né? A gente tem bastante projeto aplicado, então a gente está em contato direto com o pessoal do campo, né? Que isso é algo, né? Isso é a sustentabilidade da pecuária, né? É esse tripé que é a parte ética, social e econômica, né? Então, quando a gente fala em lucratividade, a gente não pode olhar para isso como algo negativo, porque isso faz parte do processo. Então, quando a gente programa essa estação reprodutiva, nós também queremos colher o melhor resultado que a gente pode dentro dessa programação. Então, dentro desse processo, é uma forma de enxergar como as baixas taxas podem ser prejudiciais ao lucro, é que você fez um investimento, e é um investimento como qualquer outro, né? Vamos colocar um exemplo do sistema de investimento em bancos. Você fez um investimento e você, né, precisa colher esse retorno ao investimento. Então, para a gente fechar essa conta, né, da reprodução, né, há uma série de detalhes, a gente precisa realmente calcular e planejar isso, por isso que é importante ter alguém que, né, que ajude a montar a melhor estratégia, mas quando você tem uma baixa taxa de prenhez à inseminação, que seria aquele serviço que foi feito, né? A gente não está falando do final da estação de monta, mas se já no início você tem uma taxa, né, que não é boa, né, que não atende às expectativas, né, uma alternativa seria continuar com esse animal dentro da programação e ao final da estação reprodutiva fazer um novo diagnóstico de gestação, que é como a gente avalia essa taxa de prenhez à inseminação, como você comentou, e a partir dali a gente toma uma decisão, né? Se esse animal fica no rebanho, se não fica, né? E entra uma série de índices zootécnicos que nos guiam nessa direção. Mas realmente ter uma taxa baixa AIA, né, que é essa prenhez AIA, como nós comentamos, ela não é positiva. Mas existem alternativas para a gente corrigir isso dentro da estação e colher resultados um pouco melhores ao final. Mas o ideal é que se tenha melhores resultados no início, né? Porque a gente tem animais, a gente programa para que a gente consiga encurtar essa estação também, né? Que os melhores animais venham ali e os animais um pouco mais tardios, né? Talvez fiquem gestantes ali no final da estação. Então, de forma geral, a gente espera bons resultados ali. Mas se não colher bons resultados, existem alternativas para a gente tentar melhorar ao longo, né, do período da estação de monta, dentro desse período que nós comentamos, e no final da estação fazer um balanço geral disso e ver o que precisa ser corrigido, o que precisa ser ajustado. Então, são vários detalhes, mas tentando traduzir isso de uma forma um pouco mais fácil de compreender. Perfeito, Laís. Para a gente fechar, qual que é o principal destaque desse estudo que você apontou aí, né? Falando dessa questão financeira, né? Qual que é o principal destaque que pode ajudar o pecuarista a não perder mais dinheiro aí, o pecuarista que trabalha com cria? Perfeito. Combina muito bem com a questão anterior também, porque nesse trabalho, né, como eu comentei, a gente tem feito uma série onde a gente discute a reprodução desde o início, né, dos primeiros protocolos, da categoria, né, como a gente comentou também, né, é para toda vaca. A gente fala, né, de vaca, novilha, o zebu, o taurino, tem particularidades, né, em termos de fisiologia e também em termos de aplicabilidade. Nós sempre pensamos no operacional, né, isso na fazenda, né, quantas vezes vão ter que fechar, né, vai ter que fechar o gado, né, quantas vezes a gente vai ter que trabalhar no curral. Então, a gente pensa nisso tudo antes de levar esses dados a campo. Então, isso é importante. Então, juntando tudo isso, né, quando a gente fala de lucro, né, casa um pouco com as perguntas, né, anteriores que nós viemos fazendo aqui nessa discussão hoje. Então, uma forma de otimizar mais, né, de potencializar esses ganhos durante a estação de monta, seria ter nessa programação reprodutiva mais serviços. Então, seria, né, o quê? Você, né, fecha um grupo de animais, né, então você vai organizar esses animais para entrarem na programação reprodutiva, que é a estação de monta, e esses animais vão ser submetidos à IATF. Então, aqueles que ficarem gestantes, eles são, né, as vacas gestantes, né, enfim, novilhas gestantes, as fêmeas gestantes já estão gestantes. Então, elas seguem,
né, na fazenda para uma programação de forma a ser direcionada para um outro retiro da fazenda, né, um outro grupo de nutrição, né, isso é muito o operacional. Mas aqueles animais que ficaram vazios, como nós comentamos, ou que não ficaram gestantes, eles devem seguir dentro do manejo reprodutivo. Então, serem reinseminados, dependendo da estratégia da fazenda, né? Então, é uma fazenda que, vamos supor, que ela faz o IATF, ou ela faz 2 IATFs e faz um repasse com touros. A gente tem diferentes possibilidades, a gente acompanha, né, algumas fazendas que fazem de diferentes formas. Nós temos observado, né, que isso está se intensificando, então as fazendas têm utilizado mais serviços, né, mais inseminações, né, o que é bom porque você aumenta, né, essa pressão, né, essa seleção dos animais. Então, ao fazer essa estratégia, você realmente age de uma forma que você trabalha da maneira mais eficiente, considerando o ciclo, né, reprodutivo desses animais, que é o ciclo estral. Então, quando você faz isso, você dá mais chances do animal responder, porque existem particularidades, mas também dentro do período que o animal precisa responder, né? Então, vai chegar no momento que a gente vai tomar a decisão se ele deve sair da estação ou não. Mas foi isso que a gente comentou no estudo. Então, ressincronizações são positivas e existem diferentes estratégias. Então, posso trabalhar com as convencionais, com as um pouco mais curtas. Então, vai do que a fazenda tem em mente, os objetivos, mas a gente tem todas essas possibilidades. Então, acho que é um caminho interessante aí para o pessoal, né, ficar de olho também. Legal, Laís. Acho que foi importante a gente levantar esse assunto. Evidentemente que teriam muito mais perguntas, né? O estudo é extenso, mas o pecuarista que está nos assistindo pode entrar em contato com vocês para tirar mais dúvidas. E nós estamos sempre aqui de portas abertas para esses e outros estudos aí de vocês. E eu quero agradecer pela participação e volte sempre. Com certeza, contem conosco, né? E somos super acessíveis também. Isso eu falo em nome da universidade, né, do nosso orientador, que é fantástico. Então, tenham dúvidas, entrem em contato, porque afinal é para isso que a gente está na pesquisa, é para levar conhecimento para o campo, devolver um pouco, né, do que nós investimos, mas que foi investido em nós. Então, é para realmente fazer a rotina do campo ser mais fácil, né? Então, a ciência está aí a nosso dispor. Tá certo, muito obrigado. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa. Até a próxima!